Olá, amados de Deus, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, passando aqui para falar com vocês um pouco sobre esse tema que é tão relevante e tão importante para nós que vamos falar aqui hoje. Querido, se você gosta do tema de escatologia bíblica, eu rogo a você que compartilhe esse vídeo, tá? E considere inscrever-se em nosso canal, tanto aqui no Cria Também Pensar, quanto na Voz do Cristianismo, onde você estiver ouvindo esse vídeo aí. Eu peço a você que considere muito inscrever-se em nosso canal. Nós precisamos muito da ajuda de vocês nesse sentido, tá? Então inscreva-se, compartilhe o vídeo, comente, curta. É muito importante para nós. Amados irmãos, nós vamos tratar hoje sobre uma questão que entrou no radar aí, entrou na moda muito, de se falar sobre o novo Papa, se será ou não o anticristo, tá? Como os irmãos sabem, eu já falei isso aqui, eu tenho um trabalho de estudo da Igreja Católica há bastante anos que eu venho estudando esse tema, esse assunto, e tenho também alguns livros lançados que esgotou. O livro chamado a História, não é a História, Os Arquivos Secretos do Vaticano, ele esgotou e a gente não se propôs a lançar ele outra vez, porque eu entrei para fazer uma nova pesquisa com ele. Mas, dito isso, antes do vídeo começar, eu quero fazer um lançamento aqui e vou te dizer o que vai acontecer. Nesse lançamento que eu vou fazer, nesse vídeo aqui onde nós vamos tratar desse assunto aqui com vocês, nós vamos falar sobre o perfil do anticristo, para que você entenda o caos que o anticristo vai encontrar quando estiver aqui. Vai ser um caos o caos que aqui está hoje, porém piorado, tá? Ainda vai piorar um pouco. Nós vamos encontrar esse caos aqui dentro da nossa matéria aqui, onde a gente vai estudar. Então, a proposta para a chegada do anticristo é um caos político e um caos religioso, como estamos vivendo agora. Nós nunca estivemos tão perto de conhecer o anticristo. E sim, senhoras e senhores, a igreja passará pela grande tribulação. O que é que você acha? Você acha que a igreja vai passar na grande tribulação? Escreve aqui embaixo o que é que você acha disso. Tá, é muito importante. Vamos começar aqui uma conversa sobre isso, e quem sabe nós não vamos trazer aqui a nossa opinião assim grande, aqui com um vídeo bem grande, explicando porque eu acredito que a igreja passa pela grande tribulação. Se você não acredita, coloca aqui embaixo: eu não acredito por causa disso. E antes de mais nada, de começarmos o nosso vídeo, nós vamos estar lançando. Esse lançamento está sendo feito agora, tá? Hoje, olha só que legal esse livro. A História Secreta do Vaticano. Relatos sombrios envolvendo a Igreja Católica a sua ligação com o nazismo, tá? A História Secreta do Vaticano. Se quiser adquirir esse livro aqui, primeiro comentário fixado no vídeo, olha só: A História Secreta do Vaticano. Gente, é um livro que nós tratamos aqui nesse livro apenas dos relatos da Igreja Católica com o nazismo na Segunda Guerra Mundial, tá? Eu não inventei questões, isso aqui são livros que a gente vai lendo de história e vai trazendo, vai citando e vamos pesquisando, e pesquisa e mais pesquisa, encontramos o Papa de Hitler e assim por diante, a História Secreta do Vaticano, relatos sombrios envolvendo a Igreja Católica e a sua ligação com o nazismo, tá? Não posso falar a palavra mais de uma vez aqui, senão o YouTube começa a derrubar. O nosso vídeo aqui começa a não deixar ele muito longe, tá? Então, olha bem esse livro aqui, olha lá, lê aí você, tá? Daniel Nascimento sou eu, então se você quiser adquirir, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, também junto, você pode adquirir
O Anticristo, a Restauração de Israel e o Terceiro Templo. Irmãos, são livros assim excepcionais. Isso aqui eu vou trabalhar com vocês hoje, ele, tá? Eu também escrevi esse daqui. O Anticristo, a Restauração de Israel. O Anticristo, a Restauração de Israel e o Terceiro Templo. Haverá mesmo um Terceiro Templo em Israel, gente? Ou isso é história para boi dormir? Olha só. Tem também, ainda sobre Apocalipse, as 7 igrejas, Cristo entre as igrejas. Um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Tá? Satanismo Global, foi a minha filha quem escreveu esse livro, O Ocultismo como a Nova Religião Global. Um livraço da Débora, tá? Se você puder, adquire esse livro aí também. Vai ser muito bom para você. E o nosso xodó, que é o Guia Seguro para o Céu, volume 1 e volume 2, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, versículo por versículo. Você pode adquirir esses livros aqui, vai ser fantástico aí para você. Se quiser fazer um kit aqui com todos eles, tá bom? Eu vou te dar um descontaço aqui, ó, com a história secreta do Vaticano, também junto. Vai ser muito bom. Se você não quiser o kit também, faz ele só um kit. Vamos fazer um kit aqui, um kit escatologia aqui, ó. Vamos fazer esse kit assim, ó. Você leva esses 4 aqui, ó. História secreta do Vaticano, você leva ele. Leva o Anticristo, a Restauração de Israel e o Terceiro Templo. Satanismo Global, mais as 7 igrejas da Ásia Menor. Na compra desses aqui, desses 4, eu te dou de presente o Juízo Final e a Mulher de Ló, uma dama para ser lembrada, tá ok? Vamos lá? Então, primeiro comentário fixado do vídeo vai estar aí. Você pode e deve entrar em contato conosco, tá bom? Adquire aqui o nosso livro História Secreta do Vaticano, vai ser muito legal você ter ele aí e dizer o que você achou depois, tá? Irmãos amados, vamos começar o nosso vídeo. Nós estamos vivendo uma grande celeuma hoje. Começa com esse conclave que está acontecendo. E eu fiz 2 vídeos aqui falando sobre esse assunto. Temos 2 vídeos nos 2 canais, eles estão, tá? Ele está tanto aqui no Cria Também Pensar, ou aqui também na Voz do Cristianismo, você vai encontrar os 2 aqui, tá certo? Então, nesses 2 vídeos, nós tratamos, no primeiro vídeo, nós falamos sobre, deixa eu ver aqui, qual é que foi? Ok, nós falamos sobre o cardeal Robert Sarah, se ele virar papa, será um problema para as igrejas protestantes. Irmãos, não é que se ele virar papa, ele irá perseguir a igreja. Gente, vê o vídeo primeiro, aí depois vocês saem metendo pedra. Não é isso a proposta do vídeo do cardeal Robert Sarah, tá? A questão lá é que eu estou dizendo que há um paramento todo fundamentado para que venha o ecumenismo, que é o que nós vamos tratar nesse vídeo aqui agora com vocês, tá certo? E o outro vídeo também chama-se Conservadorismo como Novo Cristianismo, e foi assim que todos viramos católicos. Eu te aconselho, se você não viu esses 2 vídeos, depois que você ver esse aqui, por favor, vai lá e vê esses 2 vídeos também, que será de muita serventia para você, tá? Será de muita valia, acredito eu, que vai te ajudar muito a você entender o contexto todo do que eu estou falando aqui. Irmãos amados, nós estamos hoje, nós temos hoje alguns cardeais que vão ser votados como que são preferidos para ser papa. Então eles correm o risco de virarem papa, tá? Tem alguns cardeais que nos chamam a atenção, mas veja bem, se o cardeal Robert Sarah ganhar, será a maior, um alerta que tem que ser acendido para a igreja protestante. Porque é quase impossível que ele ganhe. É quase impossível que ele ganhe. Tá? E por que quase impossível que ele ganhe? Eu te explico. Porque dos 135 cardeais votantes, são 135 cardeais que votam. Dos 135,
108 que lá estão, pela primeira vez na história da Igreja Católica está acontecendo isso. Dos 135, 108 deles foram nomeados pelo Papa Francisco ao longo de 12 anos que ele ficou no papado. E o Papa Francisco, ele nunca foi um homem alinhado com o conservadorismo, ele sempre foi um progressista, ele sempre foi alguém muito alinhado com a esquerda, com a teologia da libertação, com a questão sinodal da igreja, com muita coisa para tirar o Vaticano, o poder central do Vaticano e passar elas para as paróquias e tal. Então, dito isso, é quase impossível que o Robert Sará, de fato, seja eleito Papa. É quase impossível isso. Tá? Mas se for ele, é bom ficarmos como dizia minha mãe, de orelha em pé. Se não for ele, tem um outro padre, tem um outro cardeal, que deve ser muito observado, e bem observado de pertinho, que chama-se o cardeal o Pietro Paroli, isso mesmo, Pietro Paroli. O Parolin é um italiano e ele é o diplomata do Vaticano. Em 2013, o Parolin foi nomeado secretário de Estado do Vaticano. Acima dele só tinha um Papa. Ou seja, ele é um dos homens mais importantes do Vaticano e ele está concorrendo para ser Papa. É um dos maiores diplomatas que o Vaticano tem hoje. O Parolin, para você ter uma ideia, para eu entrar num texto aqui que eu vou... Irmão, quem não gosta de vídeo de estudo, não precisa tentar ficar, porque eu tenho que contextualizar a história toda para você entender, quando eu entrar aqui com o argumento bíblico, o que é que vai acontecer. Tá? Então veja, o Parolin hoje, em 2013, ele foi nomeado secretário de Estado do Vaticano. Então, era o Papa Francisco e ele logo na sequência ali, tá? Então era um dos homens, era o segundo homem mais importante do Vaticano, era o Parolin, e hoje ele está concorrendo a Papa. Provavelmente ele ganha, porque ele já é um diplomata, já sabe os caminhos ali, sabe transitar ali em tudo que é questões da Igreja Católica, é um estadista, e estudou muito nessa área de diplomacia e tal, então provavelmente seja ele o Papa. Mas lembrando a vocês, preste atenção no cardeal Robert Sará. Ele é um homem para se prestar muita atenção nele. Veja só uma coisa. O Parolin, em 2014, para você ter uma ideia do tamanho da diplomacia dele, do tamanho da sutileza dele, foi tanta que ele conseguiu fazer com que houvesse uma conversa de novo entre Estados Unidos e Cuba. Ele defende com unhas e dentes o Concílio Vaticano II, tá? Que é o concílio muito contestado dentro da própria Igreja Romana, como sendo um concílio mais ali que fez aberturas violentas aí para o humanismo, tudo isso e tal. Tem até um livro, estou tentando lembrar o nome do camarada que escreveu esse livro, é um católico que escreveu também ele. Chama-se Prometeus, o nome do livro chama-se Prometeus, a religião humanista pregada pelo Concílio Vaticano II. É um livro interessante, eu tenho ele aqui, tá? Aconselho vocês a lerem ele. Acho que é um bispo que escreveu, e o cara fez umas críticas severas lá ao Concílio Vaticano II. Ele é da ala mais conservadora da Igreja Católica, então muito interessante a crítica dele. Prometeus, o nome do livro é esse mesmo, é A Religião de Prometeus, é essa que é o nome do livro, tá? Então perceba, o Parolin, ele defende com unhas e dentes o Concílio Vaticano II. Foi Parolin quem fez a diplomacia entre a Igreja Católica e a China. Eu não sei se vocês sabem, na China, a Igreja Católica ela é estatal, gente, tá? A Igreja Católica da China não é o Papa quem comanda ela, pelo incrível que pareça, não é. Quem nomeia bispos e cardeais na China, por isso que você não vai ver um cardeal chinês agora nesse concílio lá votando.
Porque quem nomeia cardeal na China e quem nomeia padre e assim por diante é o Estado. Tá? Tem uns imbecis que viajam para a China e entram em igreja grande lá na China e tal, e fica postando, irmãos. Tem até uma pessoa aí que entrou na China esses dias e ficou postando ela dentro de igreja lá, dizendo aqui na China tem igreja tal, não é assim. É muito complicado esse tipo de desinformação, porque tem que ser muito doido para acreditar nisso, porque na China tem igreja aberta, mas são igrejas estatais. São igrejas que o Estado comanda a pregação, que o Estado dita o que é que acontece. Então, o Parolin ele fez uma aproximação entre China e Igreja Católica outra vez, tá? Dado ao viés comunista do Papa que aí estava. Então, sim, senhoras e senhores, há uma luta dentro da diplomacia da Igreja Católica, de uma ala que é contra o comunismo, e se você quiser ver ali uma luta até quando o Papa João Paulo II tem a História Secreta de João Paulo II, é o livro estou tentando lembrar o nome do camarada e esqueci, tá? Nesse livro ele narra a ideia de como o Papa derrubou, estabeleceu a democracia na Polônia, depois que ele foi lá. Mas dito isso tudo aqui, o que é que onde a gente quer chegar com esse negócio todo? Eu quero mostrar a vocês que há essa batalha dentro da própria Igreja Romana, só que, no meu ponto de vista, essa batalha ela veio para cá, para dentro das igrejas protestantes, e as igrejas protestantes junto com a Igreja Católica, em primeira vista, veja como Satanás trabalhou bonito. Em primeira vista, assim que caiu o tempo do regime militar no Brasil, quando caiu o tempo do regime militar, ninguém percebeu, mas as igrejas estavam tomadas, as igrejas católicas estavam tomadas da teologia da libertação, pastorais e assim por diante, estava tudo lá dentro. Então, a esquerda, isso é palavra do próprio Lula, você pode ver. O Lula disse que se não é a teologia da libertação, ele não era eleito nunca. Então perceba bem uma coisa, a esquerda infiltrou-se dentro da igreja com o manto de teologia da libertação, pastoral disso, pastoral daquilo, e lá dentro está e ficou. Então agora, dentro das igrejas evangélicas, também a teologia integral do mesmo jeito. Então veja bem uma coisa, antigamente as igrejas, elas estavam divididas pelas suas doutrinas, pelas suas tradições. A tradição evangélica se dividia bem da igreja romana, mesmo tendo viés de esquerda, tá? Historicamente, as igrejas do Brasil, agora que vai vir as pedradas em cima de mim, mas historicamente a maioria das igrejas do Brasil eram de esquerda. Ok? Por esquerda eu não estou dizendo questão de capitalismo, tá? Estou falando viés mesmo ali progressista, tá? E uma ala muito grande começou a se corromper politicamente com isso, do mesmo jeito da igreja romana. Quando isso acontece aqui, gente, aconteceu uma coisa interessante no mundo todo e ninguém viu. Há uns 10 anos atrás, houve uma tentativa de ascensão da direita, outra vez. Isso não só no Brasil, no mundo inteiro. Houve uma ascendência, um levante da direita, outra vez. Só que, vindo para cá, essa direita, ela se divide como um espectro político conservador mesmo. E o que Satanás faz? Satanás divide as pessoas hoje. Eu já falei isso no outro vídeo, para não ficar repetitivo aqui. Hoje, Satanás divide a gente, não é mais pelo conceito de tradições
e Escritura. Hoje nós somos divididos pelos conceitos políticos. Essa é a grande realidade nossa, tá? Desculpe-me ser repetitivo, mas isso tem que ficar bem gravado aqui, que hoje a direita e a esquerda é as duas crenças que norteiam a igreja do Brasil e a igreja mundial. Ninguém se divide por causa de Jesus. Todos estão divididos por causa desses dois espectros políticos. Então, na ânsia de combater o comunismo, que é uma religião estatal, o comunismo não é um partido político em síntese, historicamente ele se propõe a ser uma religião estatal. Eu vou falar dele em outros vídeos aqui, sobre o comunismo como religião. Tá? O comunismo ele tem a proposta religiosa nele, se você perceber ali, se você já teve contato com o livro Negro do Comunismo, com o livro Comunismo, com A Face do Mal, falando sobre aquele cara do bigodinho, o Hitler e o Stalin da Rússia. Então, você vai vendo que tem o mesmo espectro ali, a coisa é a mesma, tá? É um espectro religioso mesmo. Dito isso, hoje, nós temos o caos ideal para nascer o anticristo. O anticristo vir, porque, imagina, gente, assim, o cenário assim, ó. Imagina esse cenário para a gente colocar aqui e começar a ler o que eu escrevi. Imagina o seguinte cenário. Nós estamos divididos hoje, não é mais pelas escrituras, não é mais pelo que a Bíblia diz. O sistema que aí está das igrejas evangélicas do Brasil, das igrejas evangélicas dos Estados Unidos, a Europa já faliu, já não tem mais igreja evangélica lá direito. Nós estamos nos últimos momentos da igreja evangélica. Nós estamos vivendo os últimos momentos disso aí. Aproveite vocês, tá? Que quiserem aproveitar, porque é os últimos minutos mesmo, como diz lá no Chaves, é os últimos miau que nós estamos vivendo da igreja evangélica do Brasil, tá? Da igreja que chama-se aí protestante, tudo isso, tal. É os últimos miau que estão dando aí, como diz o outro, é o último suspiro mesmo que está sendo dado, tá bom? O último suspiro. Note, não estou falando da igreja de Jesus. Não confundam vocês com a igreja de Jesus. Vocês não querem se confundir com isso, não. Vocês não querem confundir essa Babel que está aí, essa Babilônia, com a igreja de Jesus Cristo, né? Eu acho que vocês não querem fazer essa loucura, né? Não é possível que vocês queiram. Não é possível mesmo, né? Então, não acho que vocês sejam a igreja de Cristo. Então, não tem porquê tentar parecer uma coisa aqui, né? Então, dito isso, gente, se o que nos divide hoje, se o que divide essa Babilônia que aí está, não é mais a crença nas escrituras e o espectro político, quando vier um homem, quando vier o anticristo, e ele satisfizer, for um cara que deixar satisfeito a ala da esquerda e a ala da direita, se ele tiver um discurso conciliador, se ele for um cara que consiga dar uma satisfação à direita e uma satisfação à esquerda, quando esse muro cair, já que o muro espiritual não existe mais que divide as pessoas, olha como Satanás fez. Antigamente era mais difícil, hoje é mais fácil para o anticristo fazer o que tem que fazer. Por quê? Era o muro da espiritualidade que nos dividia, hoje é um muro da política. Então, uma vez que houver um homem, um conciliador, que satisfaça a direita e satisfaça a esquerda, e todo mundo veja nele um homem que consiga esses ideais, pronto, todo mundo vai para debaixo do mesmo guarda-chuva. Porque provado está, no outro vídeo que eu fiz, que não é mais as crenças na escritura e nem o pecado que nos divide, é somente o espectro político. Por mais que vocês cisquem, por mais que vocês digam que não é, mas é, e nós sabemos disso, tá? Nós sabemos que é assim. Vocês não venham aqui me dizer, pagar de bom moço, dizer que não é assim, que eu estou equivocado, que eu estou enganado, porque não estou. Eu vivo dentro disso. Eu sei que é. A idolatria que vocês fazem aí com Lula e Bolsonaro.
Pensa bem, aqui no Brasil, olha, gente, tem brasileiro aqui doido, olhando Donald Trump lá nos Estados Unidos, chorando quando o Trump ganhou. A igreja hoje não confia mais em Jesus, ela confia no Estado, seja ele de direita ou de esquerda. Nós somos uma Babilônia hoje. Igrejas evangélicas. Sim, senhoras e senhores. Tá? Então, uma vez que se tem um Papa conciliador, um homem que faça, que seja um cara que satisfaça o conservadorismo, porque o conservadorismo hoje virou a religião dos de direita, e um cara de esquerda grande que consiga ser um cara lá, um progressista bom, que consiga atrair essas pessoas também, ou se for um camarada, porque se for um camarada que consiga trafegar nesses dois lados aí da coisa, irmão, a igreja evangélica, diferente dos irmãozinhos que vem aqui me esculhambar e dizer que eu estou errado e tal, você vai ver o quanto de gente que vai voltar para lá. Nós estamos a um passo do ecumenismo. Porque o que nos divide já não é a Bíblia. Então não há por que condenar, dizer que católico vai para o inferno. Se a Bíblia não é nosso ponto de separação, então qual é? As visões políticas. E se uma vez for derrubada essa visão política, nós estamos unidos. Então nós estamos na porta do ecumenismo. Na portinha dele. O ecumenismo social, ele já existe, tá? Não se engane. O ecumenismo social ali já existe. O oficial ainda não. O oficial ainda não. Tá? Então nós estamos a um passo disso. E aí é que tá. Vamos estudar agora um pouco sobre, dito isso, vamos estudar um pouco sobre o anticristo e sua identidade. Veja, em 1 de João, capítulo 1, versículo 18, eu espero que ficou bem explicado essa primeira parte. Veja, tá o caos aí, tá? O anticristo, quando vier, só vai derrubar a barreira política e juntar todo mundo. Não tem nem que ver. Eu estou pretendendo fazer um vídeo aqui amanhã sobre a mulher montada na besta, de Apocalipse 17, tá? Se vocês quiserem, fala comigo aí no comentário se eu devo trazer esse tema ou outro tema, tá? Para amanhã. A mulher montada na besta. Eu estou querendo falar sobre isso aqui amanhã. Mas vamos lá. Veja, em 1 de João, capítulo 2, versículo 18, vamos achar a identidade do anticristo. Filhinho, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Perceba, João está falando que na última hora haveria ouviste que muitos ouviste que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Veja, quando começou a última hora, irmãos, é aqui que nós temos que começar as coisas para não errarmos na frente. Porque os dispensacionalistas ficam falando da última hora, sempre, numa conotação como se a última hora ainda viesse a acontecer. Não, a última hora está acontecendo e é agora. O apóstolo João avisa a igreja amada que já estamos vivendo a última hora. Veja bem, e é bom lembrar que o termo última hora para os discípulos de Jesus começou justamente quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus. Quando começou a última hora da igreja? Quando? Quando Jesus foi assunto aos céus, a última hora da igreja começou. Quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos disseram, pronto, a última hora começou. Por quê? É a hora que o diabo está cirandando, procurando quem possa tragar, porque esta é a última, sabendo que lhe resta pouco tempo. Porque Jesus disse que ia e voltava. Então perceba bem isso aqui. É aqui, gente, que está toda a questão, encontra-se aqui. Veja, os discípulos de Jesus acreditavam firmemente que eles estavam vivendo a última hora. Então a última hora é justamente na hora em que Jesus sobe, que Jesus é assunto aos céus. Ali começa a última hora do Senhor. Percebe? Hebreus 12, 1. Hebreus 1, 2, aliás.
Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja o escritor aos Hebreus, nesses últimos dias. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus está se colocando dentro da última hora. Ele está dizendo, olha, nesses últimos dias, agora há pouco, o Senhor já está voltando. A crença da igreja primitiva era que Jesus voltaria e que a última hora já tinha ocorrido, já estava ali, já estava na última hora. Calvino, certa feita, disse em que todas as coisas estão completamente, nada resta. Nada resta. Exceto a revelação final de Cristo. Veja, eu estou lendo aqui esse livro aqui, tá? Depois, se você quiser adquirir, entre em contato conosco. Percebe bem isso aqui, gente. A questão toda, aqui agora, é que nós estamos esperando sinais e mais sinais da volta de Jesus. Sendo que Jesus, a última hora já começou. Já foi, já estamos aqui agora. Se você ler a parábola lá de Jesus, chamando os lavradores, você vai entender que a primeira leva foi os profetas, a segunda os apóstolos, a terceira somos nós. É agora. O pau está quebrando, filho, tem 2000 anos. Acorda aí, meu filho, Jesus está voltando. Vale a observação que sempre que os apóstolos, em suas epístolas, refere-se aos últimos dias, eles se colocam no meio. Para o apóstolo, observe os textos de 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 18. Observe que para o apóstolo, ele sempre está incluindo como sendo alguém que verá o Senhor descer do céu. Descer do céu em glória. Por isso ele sempre usa a palavra nós, os vivos, dando a entender que a crença de Paulo é que sim, ele estaria lá, no arrebatamento, na hora da vinda. Então perceba, por quê? Porque a crença dos apóstolos sempre foi que nós estamos na última hora, desde quando Jesus foi assunto aos céus. Quando ele anunciou que voltaria, pronto, ali começou a última hora. Não tem o que ver mais. Isso nos dá a sustentabilidade para prosseguir dizendo que sim, os últimos dias começaram com o nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Com isto, não estou aqui afirmando que os apóstolos falharam em suas revelações pelo fato de esperarem a volta de Cristo naqueles dias, como afirma o apóstolo Pedro. Veja, não é que os apóstolos falharam, eles estavam esperando Jesus e Jesus não veio, então eles falharam. Não, não é isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que eles se inseriam no meio porque acreditavam firmemente que iriam junto, que estavam vivendo a última hora. E estão mesmo, porque estamos até agora na última hora da igreja. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12 ao 14, diz: aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda, naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos, olhe bem, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpa diante dele. Observe, Pedro de novo se coloca no meio. Em outro lugar, o apóstolo ainda afirma que a volta do nosso Senhor é a bendita esperança para a igreja, mas o apóstolo também se coloca no meio e coloca também toda a igreja de Creta, para a qual ele escreve a sua epístola, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2:12. Veja bem, o que estou aqui afirmando é que para os apóstolos a última hora da humanidade se dá justamente no momento em que o Cristo da igreja é tirado da terra.
Se não tivéssemos esse marco para medir a última hora, não teríamos como saber como de fato começou, quando de fato começou a última hora. Veja, a subida de Jesus, Jesus assunto aos céus, ele é o termômetro, ele é o marco, ele é o marco zero da última hora. Ele foi assunto aos céus, então a qualquer hora ele volta. Então estamos na última hora. Acabou. E aqui é que está. Uma vez que nós entendemos que estamos na última hora, então nós não esperamos a igreja ser arrebatada para depois começar a última hora da igreja. Tá? Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês de arrebatamento secreto. Muitos se fazem anticristo. Veja, uma vez que estamos na última hora, então entendemos que a qualquer momento o anticristo pode surgir. E a pergunta que fica aí, então ele pode ser um papa, pastor? Vamos observar aqui rapidinho, esse vídeo vai ficar um pouco grande. Se você gosta desse assunto, eu acho que você vai gostar do vídeo. Então, se está aí fazendo alguma coisa, vai fazendo, pega uma caneta aí, vai anotando, tá? E compra os livros também para você ir aprendendo também aí junto com a gente, tá? De todos os sinais da volta de Cristo, o que era um marco temporal para os apóstolos era justamente a apostasia da fé. Irmãos, para de procurar bomba caindo em Israel, para de procurar sinais no céu e na terra. Olha, Jesus falou disso em Mateus 24, mas falou mais de falso profeta do que de terremoto. Nós estamos procurando os sinais nos lugares errados. O maior sinal é a apostasia da fé. Então, se você olhar ao seu redor, você vai ver que hoje, neste exato momento, nós estamos vivendo talvez a maior crise espiritual jamais vista. As pessoas dizem assim a mim, pastor, sempre existiu impiedade. Eu falo, ok, concordo, sempre existiu. Mas nunca na história do mundo existiu uma igreja tão ímpia quanto essa. Quando eu olho para a igreja de hoje, irmãos, eu sinto saudade de Laodiceia. Olha, eu não sei bem se a igreja de hoje pode ser comparada a Sodoma e Gomorra. Porque se comparar, eu acho que os homens de Sodoma e Gomorra vão processar a gente. Doutrinariamente falando, não se compara. Por que não se compara, irmão? Porque Sodoma e Gomorra não tinha Bíblia, meu filho. Sodoma e Gomorra não tinha o Espírito Santo na terra, igual nós temos hoje. Gente, o juízo de Deus para a gente vai ser tão severo para essa igreja do Brasil, para essa rameira que se instalou no Brasil aqui, para essa meretriz que está aqui, fantasiada de igreja. O juízo de Deus vai ser tão severo para esse negócio que nós não temos noção do que é que vai acontecer com esse negócio que aqui está. Eu vou voltar amanhã para falar sobre a mulher montada na besta para você ver uma coisa. O que é onde o ecumenismo vai levar a gente, tá? O apóstolo João afirma que sabemos que pelo fato de estarmos na última hora, Satanás enviará para dentro do rebanho de Jesus Cristo os seus falsos cristos, ou seja, aqueles que se dizem cristos, mas não são, mas são contra a natureza do Redentor. Parece-me que todo o Novo Testamento compartilha com João do mesmo sentimento, pois o apóstolo Paulo afirma que a apostasia seria a marca da volta de Jesus Cristo. Veja, a apostasia, segundo Paulo, é a marca da volta de Jesus Cristo. Vamos ver o que Paulo fala sobre esse tema? Olha lá. Ora, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e aos ensinos de demônio. 1 Timóteo 4, versículo 1. Agora vamos ver também, eu gostaria que você lesse comigo, 1 Timóteo 3, do 1 ao 8. Olha bem, 2 Timóteo 3, 1 ao 8. Olha lá como vai estar. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis,
Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí Paulo diz, foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Veja o que Paulo está dizendo. O espírito do anticristo está no mundo desde a ascensão de Cristo. Desde que Jesus foi assunto aos céus, que o espírito do anticristo está atuando aqui, pervertendo a doutrina e criando falsas religiões. E uma infinidade de anticristos tem surgido aí. Porque a palavra anticristo, irmão, ela quer dizer contra Cristo, contrário ao que Cristo ensina. Uma falsificação do verdadeiro Cristo. Então, percebamos aqui uma coisa muito simples. Percebamos aqui uma coisa. O que está acontecendo aqui é que João diz que muitos se fazem anticristos no plural. Mas também João vai colocar um anticristo no singular, tá? Então perceba bem isso aqui. Vamos lá, identidade do anticristo primeiro. Muitos se fazem anticristos. Então o que isso quer dizer? Isto quer dizer que muitos anticristos, não que sejam muitos, mas muitos falsos profetas estão hoje atuando nesta nação sob a égide de Satanás, sob a tutela do diabo. Uma seita, ela é chancelada, ensinada, regida pelo próprio espírito demoníaco, pelo próprio espírito de Satanás. Tá? Por quê? Porque ela é contra Cristo, ela é contrária a Cristo, então ela irá fazer isso. Dito isso aqui, vamos mais adiante. Então o anticristo, dito isso, que o espírito do anticristo, que é o que vai ungir o anticristo, que é o próprio diabo. Então tá, pastor, tudo bem, vamos lá. Dizendo isso, então o anticristo é uma pessoa ou um sistema? Eu respondo isso aqui, ó, gente. Então, nesse livrinho aqui, esse livrinho é um tiro, tá? Compra ele também. Eu vou ler aqui o que eu escrevi nele aqui com vocês, olha só. Vamos lá. Muitos se fazem anticristo, e agora sim. O anticristo, ele é uma pessoa ou ele é um sistema? Vamos ver? Vamos ver. Muitos escritores reformados têm o entendimento de que o anticristo é, na verdade, um sistema anticristão, criado em cada época da igreja. Pois João fala de muitos anticristos. Devemos acreditar que realmente existe um sistema anticristão em cada época da igreja. O apóstolo João fala de um sistema que envolve muitos anticristos ao longo da era cristã, e está escrito em 1 de João, capítulo 2, versículo 22, e em 2 de João, versículo 7, tá? O apóstolo João não nega a ideia de que existe um sistema em cada tempo da igreja, um sistema apóstata, imposto, chamado espírito do anticristo, que vem tentando perverter a fé esse tempo todo. Tá? Em cada era da igreja existe um sistema desse. Hoje nós temos os nossos of the Kings of the Power, aqui no Brasil, e na América também, muitos outros. Hoje nós temos o doutrina da prosperidade e assim por diante. Em outro tempo era agnosticismo e tal. Então, o sistema ali apóstata sempre esteve presente na igreja. E isso é confirmado por João, em 1 de João, capítulo 2, versículo 22, e em 2 de João, versículo 7. Tá? Versículo 7 porque só tem um capítulo, tá, irmão? Porém, vale ressaltar que sim,
ele parece apontar para uma vinda de um anticristo no singular também. João fala do sistema do anticristo, ou seja, que muitos se fazem anticristo, mas João também fala de um anticristo, e não anticristos. Tá? Um anticristo que combinará em si todas as formas malignas que os sistemas anticristãos das épocas criaram. Imagine bem, em uma pessoa só, em um sistema só, vai se personificar todos os sistemas anticristãos ao longo de 2000 anos, aquilo que há de pior em cada sistema, de cada geração, de cada época da igreja, vai se personificar em uma pessoa só. Uma pessoa só vai ser o dono dessa doutrina toda maligna. É bem provável que todas as instituições e impérios anticristãos, bem como todas a sua cosmovisão, se personifiquem em uma única instituição, levando assim um homem a governá-la. Veja bem, vamos dizer assim, vamos juntar assim aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui de uma forma clara aqui. Vamos dizer assim, quantos sistemas religiosos apóstatas nós temos hoje? Vamos colocar no meu papel aqui, deixa eu ver, ok. Vamos colocar assim, todas as religiões do mundo, desde a filosofia budista, Seichonoe, Yoga, Hare Krishna, quem mais? Todas essas religiões não cristãs e todas as religiões cristãs, espiritismo, evangélica, católico, e todos esses sistemas apóstatas, todos eles vão abrir mão de alguma coisa para criar um único sistema. Um sistema forte. Em nome de uma religião global. Em nome de uma única religião. Eu vou te... Nossa, Deus, está muito embaixo. Tá? Mas eu vou te indicar um livro, se você quiser estudar mais sobre isso, tá bom? Esse livro aqui do Le Pen, tá? Ele é muito bom, A Falsa Aurora. Mas é um calhamaço de livro, então, tá? A Falsa Aurora. Então, ele tem aí um pega bem legal aqui para isso, tá? A argumentação dele é boa nisso aí. Mas percebe o que eu estou falando aqui. Todos esses sistemas unidos, toda a perversão doutrinária, unido em um sistema só, tá? Todas as religiões cristãs e não cristãs criaram, convergiram. Por quê, gente? Porque eles vão convergir. Lembra lá atrás o que eu falei? Eles não têm mais... Por que a igreja evangélica, a igreja protestante vai entrar de cabeça nisso? Porque o que dividia a gente antes eram os ideais bíblicos. E o que nos divide hoje é apenas os ideais políticos. As outras religiões, com exceção ao Islã, todas as outras religiões, elas são de matrizes, como eu posso dizer a você, ecumênica. Olha, o budismo não é exclusivista. Nenhuma outra religião é exclusivista, somente o cristianismo e o Islã. E o judaísmo, aliás. Essas três. O restante, acredito eu, que não seja tanto assim. Tá? Quando eu estava estudando no mestrado de Ciências Sociais da Religião, eu fiquei abismado justamente com esse fenômeno. Porque para as outras religiões, para elas se unirem às outras, não tem perigo nenhum, não. Agora percebe bem isso aqui, porque o que nos divide era a Bíblia. Hoje já não é mais a Bíblia. Lembra da cartada lá no começo que eu falei? De Satanás na igreja? Nós estamos vivendo um ecumenismo social, só falta agora oficializá-lo no papel. Isso não é uma crítica profética, profecia do caos, não, isso é uma constatação. Nós estamos assim, por mais que os senhores, agora quase 50 minutos de vídeo aqui, por mais que os senhores venham aqui e digam que não é verdade minha, vocês sabem que são, gente. Vocês parem de brigar com o imbrigável, não tem o que brigar aqui. Vamos a mais aqui?
Vamos mais adiante. Então veja, o anticristo, ele vai... Imagine bem, quando todos esses sistemas, eles fizerem um sistema só, religioso, global, eles vão eleger um homem para ser o líder desse sistema. Nós temos aqui o anticristo. Percebe? Mas, dentro desse sistema, quem governará, quem levará as outras religiões a este sistema, tem que ser um sistema cristão. Porque o nome do rapaz é Anticristo. Então ele será alguém que o próprio cristianismo elegerá. Deu para entender isso aqui? É alguém que vai se passar por um Cristo, se passar por um Messias, que atenderá toda a ideologia política, que atenderá toda a ideologia religiosa. Vocês entendem por que é que quando eu vejo a igreja tão abismada com um papa conservador, a igreja evangélica, olha, um papa conservador vai ser a nossa salvação tal, porque a igreja perdeu-se. Não sabe mais quem é o salvador dela. Irmãos, nós estamos com o coração no anticristo assim, ó, estalando o dedo rapidamente. Vamos mais adiante aqui. É bem provável que todas as instituições e impérios anticristãos, bem como toda a sua cosmovisão, se personifiquem em uma única instituição, levando assim um homem a governá-la, fazendo dele o anticristo esperado. Lembre-se que os reformadores antigos, Lutero, Calvino e assim por diante, todos eles consideravam o papado como sendo o anticristo. E o papa que estava no poder era a incorporação do anticristo. Veja, o papado era a estrutura, para os reformadores funcionava assim, ó. O papado era a estrutura, o papado era o papado era considerado o anticristo, tá? A estrutura do papado era considerada o sistema do anticristo e o papa a personificação do anticristo. Tá? Os reformadores tinham essa visão aqui. O apóstolo Paulo, ao falar do anticristo, mostra esta ideia. Não que ele seja o papa, tá? Mas mostra essa ideia aqui, de ser uma estrutura com um homem governando. Pois fala sobre o homem do pecado que se assenta no trono de Deus. Veja só, gente. É aqui que entra uma briga dos dispensacionalistas com os amilenistas, tá? E também os pré-tribulacionistas também, que não é o meu caso, tá? Eu não sou pré, tá bom? E também não sou dispensacionalista, tá? O apóstolo Paulo, ao falar do anticristo, mostra esta ideia, pois fala sobre o homem do pecado que se assenta no trono de Deus. Veja, abra sua Bíblia comigo aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 3. Olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Veja, como os apóstolos... Vou explicar isso daqui a pouco, vamos mais adiante. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3. Tá? Nos 3 primeiros textos de 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo parece pôr a mão à boca daqueles que falam acerca de um suposto arrebatamento secreto. Pois ele afirma que, no que se refere à volta do Senhor Jesus, isto não acontecerá sem que antes se manifeste o filho da perdição. Ou seja, o que o apóstolo Paulo afirma aqui é que a volta de Jesus seria precedida pelo aparecimento do anticristo, destruindo assim a frágil ideia dispensacionalista de que o anticristo vai se manifestar. O anticristo se manifesta. Jesus voltaria e arrebataria a igreja de forma secreta. Para o anticristo se manifestar,
Jesus tem que voltar e arrebatar a igreja. É isso que cria o dispensacionalismo. Mas só que Paulo está falando uma coisa aqui totalmente oposta. Paulo está dizendo que Jesus não voltará sem que antes o anticristo se revele. Percebe que você vai estar aqui? Percebe que você tem que se preparar para a grande tribulação? Irmão, se está ruim agora, imagina daqui a pouco. Mas os falsos crentes não precisam ficar preocupados com isso. Isto não faz nenhum sentido, uma vez que o apóstolo Paulo coloca todo o capítulo 2 do texto sobre o escrutínio hermenêutico do versículo 1 e 3. Veja 2 Tessalonicenses 1 ao 3, e todo o texto de Tessalonicenses vai ser levado ao escrutínio desses textos aqui. Ainda usando o texto de 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18, que o dispensacionalista adora esse texto, o apóstolo Paulo em nenhum lugar do texto fala de uma vinda secreta de Jesus para arrebatar a igreja. O que ele fala é que Jesus tirará o seu povo do meio da tribulação de forma rápida, pois a palavra arrebatamento ali aparece no idioma grego como arpázigon, que quer dizer tirar com impacto. A palavra nunca quis denotar uma tirada secreta, uma vez que Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, está corrigindo a má interpretação da sua primeira epístola, entende? Por que Paulo escreveu a 2 Tessalonicenses? Porque a primeira foi mal entendida. Quando os irmãos de Tessalônica chegaram à ideia de que Jesus iria voltar, tal, esse negócio todo, muita gente parou de trabalhar, muita gente parou de vender as coisas espertinho e foi para a casa do irmão, esperar Jesus voltar, tudo isso tal. Então, houve uma má interpretação de 1 Tessalonicenses, então Paulo escreve a segunda para corrigir. E quando Paulo vai corrigir acerca da vinda do Senhor, é em 2 Tessalonicenses 2. E aqui, irmão, olha bem, se entendermos o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses como sendo mesmo a correção da má interpretação que foi feita do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, então não nos resta dúvida de que a volta de Cristo será visível em uma única vez. Tá? Não tem essa coisa, essas duas fases. Jesus vem em uma fase, arrebata, depois volta para botar o milênio. Ou seja, não dá, não tem nexo essa coisa aqui. Eu sei que eu estou aí ofendendo um monte de gente que está me ouvindo, mas não tem, gente. Eu vou fazer o quê? Vocês querem que eu invente texto aqui? Eu já fui dispensacionalista. Quando eu fui colocar ela no escrutínio mesmo hermenêutico ali, a coisa toda tal, não dá para passar. Dá para fazer filme, mas para passar não dá. Vamos ver mais aqui, que senão esse vídeo fica muito grande. O qual se opõe e se levanta, veja, 2 Tessalonicenses 2 e 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Sim, o apóstolo parece mesmo estar falando de um indivíduo que tomará em si a forma de todos os sistemas anticristãos que já existiram. O anticristo será um homem de uma arrogância tão descomunal que se levantará contra tudo que se chama Deus ou sobre tudo que é objeto de culto. Veja, nós estamos mapeando a identidade do anticristo aqui. Tá? Embora o livro do profeta Daniel não se descreve o personagem, aquele livro cita profeticamente um homem arrogante. A este ponto, a profecia que se cumpriu em Antíoco Epifânio. Veja, o livro do profeta Daniel fala de um monarca arrogante, presunçoso demais. E essa profecia dele cumpre-se em Antíoco Epifânio, tá? Que em Daniel 11:37 diz: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Parece que o apóstolo Paulo pega emprestado o vocábulo do livro de Daniel para demonstrar que, assim como aquele monarca do passado foi um arrogante e abandonou o Deus de seus pais, assim também o anticristo não terá nenhum Deus que ele reconheça, senão ele mesmo. Perceba, Paulo não está dizendo que a profecia de Daniel vai se cumprir agora, porque essa já se cumpriu. Mas Paulo está pegando a figura emprestada, dizendo, olha,
ele será um homem tão arrogante quanto aquele monarca que foi falado pelo profeta Daniel. Isto não quer dizer que a profecia de Daniel 11:31 esteja apontando literalmente para o anticristo futuro, pois ela, de fato, fala acerca de Antíoco Epifânio. Tá? O Ian do Guinde, sobre isto, Iai do Guinde diz: Antíoco abandonou o Deus que seus pais cultuavam, que era Apolo, e não mostrou nenhum respeito pelo desejo de mulheres, que é provavelmente uma ênfase ao culto do deus Adonis, ou Dionísio, que era comum no Egito. Ele podia, assim, ter dado as costas às deidades tradicionais dos reis do norte e dos reis do sul, em favor do culto a Zeus, um deus que remetia à força militar. Esse trechinho aqui eu peguei ele do livro Estudo Expositivo em Daniel, da editora Cultura Cristã, tá? Em Daniel podemos encontrar um monarca que foi um protótipo de anticristo. Embora os textos ali apresentados em nenhum momento nos aponte para alguém futuro, tá? Os textos de Daniel já se cumpriu lá, esses que eu estou lendo aqui, tá bom? Mas o apóstolo Paulo pega um aferidor e nos mostra como o anticristo será ímpio. Paulo está dizendo, olha, o anticristo será tão ímpio quanto aquele lá que aconteceu naqueles dias. Não é o mesmo. A profecia lá se cumpriu. Mas é como se fosse aquele camarada. Veja, o qual se opõe, 2 Tessalonicenses 2,4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que é Deus. Vamos ver mais aqui. Gente, esse vídeo chegou até aqui para a gente concluir ele, porque senão vai ficar aí uma live de mais de 1h30, eu não gosto muito disso. O que temos aqui na primeira parte desse vídeo, da identificando o anticristo, é que nós temos aqui uma ideia de que haverá, antes do anticristo ser alçado ao poder, uma convergência ecumênica. Por quê? Na história de comunismo e conservadorismo, esquerda e direita, a Bíblia saiu do centro. Tá? Perdemos a Bíblia do horizonte. Então hoje, de fato, o que divide a cristandade, infelizmente, não é a Bíblia, e sim não é a Bíblia, e sim a questão política, tá? Então, quando vier o anticristo, adivinha o que vai acontecer? Uma coisa bem simples acontecerá. Ele derrubará as barreiras políticas, porque as religiosas já não existem. Ficará bem fácil para ele fazer isso, tá bom? Irmãos, amanhã eu devo de continuar com esse estudo, tá? Então amanhã nós vamos colocar aqui, nós iríamos colocar sobre a questão da mulher montada na besta, mas eu tenho que terminar isso sobre a identidade do anticristo. Amanhã nós vamos falar aqui quem detém o anticristo de se revelar então. O que detém ele de se revelar? Você vai estar conosco amanhã? Então, deixa o seu comentário aqui, o que é que você está achando disso, se a igreja passa ou não passa na grande tribulação. E meus amados irmãos, quem quiser adquirir o nosso livro, História Secreta do Vaticano, Relatos Sombrios envolvendo a Igreja Católica e suas ligações com os nazis, você pode chamar a gente aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, tá? E você vai adquirir, pode levar ele no kit assim, ó, leva ele, a História Secreta do Vaticano, esse livro que eu estou falando aqui com vocês hoje, é esse aqui, ó. É o Anticristo, a Restauração de Israel e o Terceiro Templo, tá? Leva ele aí também, vai ser muito bom para você. E Satanismo Global, o Ocultismo como a nova religião global. Gente, isso é um livraço mesmo, tá? Da Débora Nascimento. E também Cristo entre as igrejas. Aqui é sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Se levar os 4 assim, ó, vai ser uma barbada aí para você, porque eu te dou de presente o Juízo Final e também a Mulher de Ló, uma dama para ser lembrada. E, irmãos, se você leva também aí o Guia Seguro para o Céu 1 e 2, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6 todo. Gente,
Esses livros aqui é sensacional mesmo, tá? São livros assim que você que é crente, você que está em dúvida sobre sua fé, deveria ler esse livro. Você vai descobrir que talvez nunca fomos crentes. Tá? Então, adquire nossos livros. É uma forma de você nos ajudar, nos incentivar. Tá bom, queridos? Então, compartilhe esse vídeo. Eu espero poder estar ajudando a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E vamos para o próximo vídeo amanhã. Quem detém o anticristo, deixa eu ver mais o que é que a gente vai falar aqui. Quem detém o anticristo de se revelar, vamos estudar isso e vamos estudar também. O anticristo tem que ser mesmo um judeu? O que é que você acha disso aí? Vamos lá, vamos estudar isso amanhã. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.